Fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação e seguimos na Unicentro. A proposta é sobre aporofobia e arquitetura hostil. A cidade é para todos? Então vamos lá, vamos ver o que a filha escreveu. A cidade não é para todos. Vejam aí que ela já disse aqui no título, né? O posicionamento dela. Ela já deixa bem marcadinho aqui no título o que ela vai defender na redação. No início do século XX, o Rio de Janeiro passou por uma modernização urbana inspirada em Paris e amparada na expulsão dos pobres da área central da cidade. Mais de 100 anos depois, o espaço urbano no Brasil continua excludente para com os menos abastados. O cenário resultante de massiva utilização da arquitetura hostil e escancarada aporofobia, além de ser incentivado pelos governos municipais, tem conivência de parte da população. Muito bem, né? Então, olha só. Gostei aí que você trouxe, né? Você fez essa modernização urbana, você falou, né, que o Brasil continua excludente para com aqueles, né, que não têm condição. Mas aí você colocou, né, ó, de massiva, deixa eu diminuir, de massiva utilização da arquitetura hostil e escancarada aporofobia, tá? Só cuida para que você traga o conceito disso, tá? Você precisa mostrar para a banca que você sabe o que é arquitetura hostil e que você sabe o que é aporofobia, tá? Então você tem que trazer aí esse conceito na sua redação. Então o ideal era que você mencionasse isso, ok? No planejamento dessa redação, eu orientaria que você trouxesse, por exemplo, no D1, argumentos que comprovassem a arquitetura hostil e no D2, argumentos que comprovassem a aporofobia. Tudo bem? Por quê? Porque aí você escreveria bem amarradinho ao tema, então não teria o risco de você ser penalizada por tangenciar. Haja vista que para além de me convencer que a cidade não é para todos, você precisa me dizer, né, o que é arquitetura hostil e aporofobia. Por quê? Porque essas palavras são palavras-chave. Elas estão na proposta lá e elas precisam ser seguidas, elas precisam ser desenvolvidas aí na sua redação. Tudo bem? Em primeiro lugar, é evidente que, assim como no embelezamento afrancesado do Rio, a exclusão dos mais pobres dos centros urbanos, atualmente, também se caracteriza, deixa eu tirar aqui esse atualmente, também se caracteriza como uma tentativa dos governos de criar um melhor cartão de visitas às cidades, mascarando a realidade. Sob esse aspecto, a rejeição desses indivíduos é problemática, já que se constitui como um grave equívoco perante a Constituição de 88, comprometida a erradicar a pobreza e a marginalização, bem como reduzir as desigualdades. Em outras palavras, seus objetivos não se concretizam e a arquitetura hostil torna-se uma expressão da aporofobia e um instrumento para afugentar e segregar pessoas, né? Então, olha só, o que eu quero que você veja aqui nesse seu parágrafo. Perceba que esse seu parágrafo você acabou abordando informações para além daquilo que a banca solicitou. Você até fala, né, da arquitetura hostil e da que é uma expressão da aporofobia. Ok, mas o que é arquitetura hostil? O que é a aporofobia? Como que elas se materializam? Como que elas contribuem para que a cidade não seja para todos? Como que elas fazem isso? Como? Então é nesse sentido que você precisa cuidar, é nesse sentido que você precisa reestruturar e reorganizar os seus parágrafos. Tudo bem? Porque senão você vai começar a falar dos governos, você vai falar desse embelezamento, você vai falar a rejeição dos indivíduos, você vai falar da Constituição Federal, e aí lá no final do parágrafo, né, quando você já está quase finalizando o seu texto, é que você retoma e apenas menciona a aporofobia. Então é ideal que você traga em um parágrafo o que é a arquitetura hostil e no outro o que é a aporofobia.
tudo bem? Ficaria melhor articulado, ficaria melhor relacionado, e aí sim você conseguiria falar desse embelezamento da cidade, dessa segregação, por meio aí da arquitetura hostil, tudo bem? Seguimos. Outro sim, vive-se a cegueira moral, fenômeno exposto por Saramago em sua obra Ensaio sobre a Cegueira, e que caracteriza a indiferença ao sofrimento alheio. Nesse âmbito, essas ações, barras nos centros dos bancos, espetos em canteiros e pedras afiadas sob viadutos, vão ao encontro dos objetivos das classes dominantes, desejosas de expulsar da área central a população pobre e explorada, sem importar-se com seus direitos e necessidades. Olha só, cuida, né, para que você não faça períodos tão extensos. Veja bem, você escreveu um parágrafo inteiro em apenas 2 períodos. Procure escrever 3 períodos por parágrafo, né, para não ficar muito extenso. E aí, veja bem, aqui você até mencionou, né, o que é, né, essas ações, barras nos centros, espetos e canteiros e pedras afiadas sob viadutos. Você até caracterizou aí a arquitetura hostil, mas você não me disse que isso aqui é da arquitetura hostil. Você apenas mencionou essas ações, mas essas ações em relação ao quê? Em relação ao quê? Tá vendo? Então é nesse sentido que você precisa escrever. Você tem que dizer a arquitetura hostil, que diz respeito a isso, aquilo, aquele outro. Entendeu? É nesse sentido. E além do mais, quando você trouxer aí o Saramago, ou quando você trouxer qualquer alusão no seu texto, essa alusão ela precisa fazer muito sentido na sua redação. Ela precisa ser muito bem articulada aquilo que você está escrevendo. Você não pode trazer alusão assim, ó, abandonada, sabe? Então mencionou ali o Saramago e não retoma mais o Saramago no corpo do seu texto. Não, você precisa retomar o Saramago, você precisa mostrar como que essa cegueira se materializa e em que medida essa cegueira corrobora para a aporofobia ou a arquitetura hostil ou para que a cidade não seja um direito de todos, tudo bem? Não seja para todos, melhor dizendo. Então é nesse sentido aí que eu quero que você cuide, tá? Que eu quero que você tenha atenção aí na sua produção. É indubitável, portanto, que especialmente em uma sociedade tão desigual, a cidade não é para todos, né? Não seja para todos. Não, aqui ficou um pouco confuso, né? Ó, que especialmente em uma sociedade tão desigual, a cidade não é para todos. É óbvio, se ela é desigual, a cidade não vai ser mesmo. É um ambiente cruel com os pobres e que os considera indesejáveis para a ordem urbana almejada, né? Cuidado aí para não escrever em apenas um período, tá? Muita atenção aí com isso na redação, beleza? Então veja bem, sobre os aspectos que você precisa melhorar, né? Abordando exatamente a aporofobia, cuidando para não fugir do tema, cuidando aí para abordar exatamente aquilo que a banca solicitou, é que você vai tirar essa nota, tudo bem? O importante é sempre atender ao tema. O tema é o que vai nortear a produção escrita de vocês, tudo bem? Bora escrever a redação? Bora, meu filho!